Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma transmissão ao vivo aqui, 6 da manhã, cedinho. Vamos lá? Opa, já tem gente entrando aí. Bom dia, Ivan. Bom dia, Armando. Vamos só esperar um tiquitinho para que mais pessoas possam entrar. E aí vamos começar a nossa live, né? Hoje está menos gelado, já estamos avançando em setembro e o clima ficando menos frio aqui no norte do Paraná. Se bem que o noticiário mostra que a região de Curitiba, a capital, sempre geladinha. Bom dia, Jussara. Tudo bem? Vamos avançar. Bom, feito esse minuto inicial aqui, aguardando um pouco as pessoas entrarem, mas o importante também é que fique gravado, né? O vídeo tem a possibilidade de ser assistido depois, né? Então vamos lá, sem mais demoras, sem mais delongas. Hoje nós vamos falar a respeito da preparação para mais que um concurso ao mesmo tempo, né? Como é que você lida com a necessidade, com a situação de estar fazendo mais de um concurso ao mesmo tempo? Bom, isso é uma coisa comum, né? Alguém fala assim, nossa, mas olá, Rose, bom dia. Você fica ali às vezes, por que a pessoa presta para tantos lugares diferentes, etc e tal? Bom, a pessoa presta para vários lugares ao mesmo tempo, porque os concursos são simultâneos, né? E você nunca sabe exatamente qual que você vai ser aprovado, né? Eu mesmo, quando comecei a estudar para concurso de cartório, tinha em mente entrar no estado de São Paulo, pela simples razão que era praticamente, bom dia, que era praticamente o único estado que eu conhecia, ou pelo menos estava só acostumado com ele, né? Eu tinha a vida toda em São Paulo, então eu queria ficar por lá, natural. Mas eu resolvi me inscrever em outros estados para ir treinando, para ir praticando, né? Para ganhar experiência. E no fim das contas acabei ficando em outro estado mesmo, né? Passei em São Paulo também, mas não foi uma aprovação tão boa quanto eu tive aqui no Paraná. Então, tem aquela coisa de que às vezes é o concurso que nos escolhe e não a gente que escolhe o concurso. E também agora que a gente teve aí o auge da pandemia, né, há algum tempo atrás, os concursos meio que pararam um pouco. E com os concursos parados, meio que agora eles voltaram a andar quase que ao mesmo tempo. Então isso também está criando a existência de vários concursos simultâneos. Bom, muito bem. Como se preparar então diante dessas circunstâncias e você está fazendo prova em mais de um estado? E eu recomendo sim a pessoa participar, é meu ponto de vista, do maior número de concursos que ela puder, para praticar, para ter experiência e para aumentar as chances de aprovação. A primeira coisa que eu diria é que você deve ter como referência uma norma, as normas de um estado. Sim, porque o Código Civil é o mesmo em todos os estados, o Código de Processo, a Constituição. Muita coisa não muda se você está prestando um concurso para o estado A ou para o estado B. Mas
há particularidades. Normalmente as particularidades elas vêm das normas locais. Então, por exemplo, você tem às vezes repasses diferentes em estados diversos. Então pode ser que num lugar tenha que recolher um fundo para a defensoria, por exemplo, e no outro estado não tenha isso. No outro tem que recolher uma verba para o Tribunal de Justiça e talvez no outro estado não. Ou varia o percentual dessa taxa. Enfim, particularidades, né? Aqui no Paraná nós temos algumas taxas. Temos o tal do Fundo da Defensoria, né? FADEP. Temos também o Fundo do Tribunal de Justiça, o FUNREJUS. E existem mais alguns menores, mas basicamente são esses. Tem o FUNSEG também. Além disso, você vai ter o INSS, né? Tem esses valores que agregam ao custo do emolumento em si. Isso varia de estado para estado e variam as proporções. Eu me lembro que a Bahia, segundo consta, tem a fama de ter um repasse grande, mais ou menos equivalente à metade do valor dos emolumentos. Em outros estados, isso é bem menor. Então, você tem que saber, sim, particularidades, regras locais. É comum eles pedirem, às vezes, regras de organização judiciária, que também são estaduais. Alguma legislação também estadual. Mas o básico não muda muito. Quem está preparado para um estado tem condições de ir bem em outro, perfeitamente. As regras estaduais também não costumam ser tão exigidas. Podem perguntar, mas não costuma ser tanto assim. Então eu sugiro você ter em mente as normas administrativas, né, o chamado Código de Normas, de um estado. Eleja um estado, sei lá, o estado que você mora, ou o estado que você mais quer, ou um estado que tem talvez um regramento mais detalhado, ou mais tradição. São Paulo, por exemplo, pode ser considerado um estado assim tradicional, né? Porque já está agora no concurso 12 ou 13, não me lembro. Enfim, foi o que mais fez concursos até agora. Tem uma tradição aí de decisões administrativas, de vara de registros públicos, de Conselho Superior da Magistratura e tudo mais. Então, mesmo que você não seja de São Paulo ou até não pretenda especificamente prestar nesse estado, pode ser vantajoso saber bem o Código de Normas de São Paulo. Ele é bem detalhado. Ou outro código, Minas Gerais também é um código bem detalhado, Rio Grande do Sul, enfim. Então você pode, e aliás deve ter um código em mente, um código bem conhecido, e a partir daí começar a estudar os demais códigos. Então, se você sabe um código de direito, né, se você sabe as normas administrativas de um estado, você, quando vai estudar outro código, vai, claro, fazer uma leitura desse código inteiro, mas vai fazer uma leitura, digamos assim, com um ar mais seletivo, ou seja, você vai verificar o que naquele estado é diferente do estado que você tem o código mais memorizado. Quando você fizer essa comparação, você vai ver que diferente mesmo vai ser ali 10%, 15%, 20%, não passa disso. Então, tendo um código em mente, fica mais fácil, sim, estudar e se preparar para o código do outro estado, porque você vai focar nas diferenças. Então você vai fazer uma leitura, nessa leitura você vai assinalar o que é diferente
E aí você vai fazer o seu resumo, as suas gravações, o que for, da diferença. Vai só estudar o que é diferente, porque, vamos falar, o que é a exceção. Porque a regra você já tem na cabeça, já é aquele código que você mais estuda, que você vê frequentemente. Então, o que é igual não precisa ser exatamente estudado. Se já é igual, se já é algo conhecido, se é do mesmo jeito que você já conhece, não precisa você estudar de novo, só saber que é igual. E você vai saber o que é igual fazendo esse estudo comparativo e principalmente anotando, destacando o que é diferente. Uma forma também de facilitar esse estudo é você ter aí alguns colegas onde vocês possam talvez dividir esse trabalho. Como assim? Bom, vocês podem ficar encarregado de artigo tal até o artigo tal, né? E o outro outros números de artigos, ou então dividir isso por especialidade. Olha, um vai estudar protesto, o outro vai estudar tabelionato de notas, enfim. Você vai dividir o trabalho e aí depois podem se reunir e trocar ideias do que encontraram de diferente. Claro que nesse caso é preciso que esses colegas de estudo tenham como base o mesmo código todos. Então, se todos estão estudando, tem como código principal, vamos falar assim, São Paulo, tudo bem. Um que estuda para São Paulo vai ver um capítulo, um trecho, outro que estuda para São Paulo vai ver outro capítulo, outro trecho, digamos, do código do Rio Grande do Sul. E aí cada um vai começar a ver as diferenças naqueles capítulos, naquela parte do código daquele estado em relação ao código, no caso que eu exemplifiquei de São Paulo, poderia ser qualquer outro. Porque isso acelera o estudo e faz com que cada um possa destacar para o outro as diferenças. Outra forma de estudar e memorizar as diferenças é fazer, às vezes, uma prova, um simulado com essas pessoas somente sobre as diferenças. Então, um começa a perguntar para o outro exatamente os pontos que são diversos. Os pontos tratados diferentemente nos códigos de normas de um lugar e de outro lugar. E aí vocês vão ficar especialistas nas diferenças. E é bom saber isso, porque numa prova, em particular uma prova oral, você pode responder de acordo com a regra daquele estado, mas pode demonstrar um conhecimento dizendo, excelência, aqui no estado tal é assim, 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 mas esse tema é tratado em outros estados diferentemente. Por exemplo, no estado tal é assim, no estado tal é assado. Isso é uma demonstração de conhecimento, né? Claro que o que vale em termos de resposta é o que diz a regra local, né? Você não está prestando concurso para o outro estado que você menciona, mas para aquele. Mas a pessoa mostrar que conhece regras de outros estados, sim, é um indicativo de mais preparação, de mais estudo, né? De mais conhecimento. Até porque, às vezes, um estado pode ser relativamente omisso naquele assunto, não prevê tão detalhadamente, etc. e tal. Então, você pode responder uma questão, por vezes, utilizando a analogia da regra de um outro estado. Então, você vai poder dizer, olha, excelência, não temos aqui neste estado tal uma previsão expressa a respeito do assunto.
Não obstante, isso foi objeto de regulamentação em outros estados. E há previsão, né, no estado tal de ser feito assim, assim, assim. Então, ante a falta de regulamentação, a solução do outro estado pode vir a ser utilizada como uma fonte de inspiração. Então, saber as diferenças de um estado ou outro, fazendo um trocadilho, pode fazer aí uma grande diferença, né? Claro que temos, repito, regras nacionais, Constituição, códigos, e também não mencionei mais os regramentos do CNJ, resoluções, provimentos. Essas regras do CNJ, elas são de caráter nacional. E até há quem diga que a tendência é de que já foram feitos estudos para isso, feito uma espécie de regramento mínimo de caráter nacional. Então, já houve estudos, sim, para que houvesse um código de normas nacional, talvez não tão detalhado, mas meio mais básico, digamos assim, resumido, que seria apenas detalhado nos estados. Essa ideia ainda não vigorou, ainda não foi adiante, até porque, né, se é só para regular o básico para os outros estados fazerem o detalhe, não vai existir uma uniformização. Os detalhes podem mudar bastante de lugar para outro. Então, vai dar na mesma, você vai ter que aprender como são as regras locais. E também um código de normas nacional acaba tirando um pouco da autonomia dos estados e das corregedorias estaduais. Então, eu acho que, na minha opinião, faz bem de ainda não existir um código nacional, salvo temas específicos tratados por provimentos ou resoluções. E são muitas já, né, as que existem. Então você tem regramento aí de uso capião, tem regramento de divórcio e separação, né, só para citar dois mais conhecidos. Tem regramento do e-notariado. O e-notariado tinha que ser mesmo nacional, porque afinal de contas, pela internet você alcança o Brasil inteiro, então tem que ter uma certa padronização. O descarte de documentos também está previsto. Perdão. Descarte de documentos também está previsto, acho que na resolução 50, e é o mesmo para todos os estados, enfim. Então eu diria que a chave é ter a regra básica de um estado conhecida, né? É uma regra que você vai rever frequentemente para ter essa regra na memória, e a partir dali você vai sim ler a regra inteira do outro estado, mas destacar apenas as diferenças. E você vai se surpreender. Muitos estados praticamente copiam as normas uns dos outros. Sim, você vai ver muito mais semelhanças do que diferenças. Às vezes o que você encontra são algumas omissões. Então, um estado tal meio que não trata de um determinado assunto, que às vezes o outro estado detalha, esgota, cuida daquilo de forma mais minudente, né? Bom dia aí a quem está entrando. Aproveitando agora que a gente já está caminhando para o final, dizer que essa live vai ficar gravada. Então, ficando gravada, naturalmente, que a minha recomendação é que depois você possa assisti-la desde o início. Então, tendo em mente as normas de um estado e sabendo das diferenças de outro, não é algo difícil, né? Uma dificuldade que existe quando você estuda para vários estados é ter as provas em fases diferentes. E o estudo muda razoavelmente se você está estudando para fase 1, para fase 2 ou fase 3.
O estudo para fase 1 ou preambular, ele é um estudo que exige muita leitura, muita memorização, muita revisão. Então, você tem que, vamos falar assim, memorizar, de certa forma, decorar muitas das normas. E esse estudo já serve bastante, sim, para a fase oral, onde igualmente também você vai privilegiar a sua memória. Mas para a fase número 2, a fase escrita, você vai precisar do quê? Mais de organização, de espaço, organização de tempo, porque você vai ter consulta, né? Você vai ter possibilidade de verificar a legislação. Claro que não é para perder muito tempo com isso, mas está ali e você pode sim fazer essa consulta, essa constatação, essa verificação, tirar uma dúvida olhando, digamos assim, tirando algo que você não está lembrando naquela hora, né? Então, a possibilidade de consulta muda um pouco o jeito da prova. E também, digamos assim, fazer uma peça prática é algo que também gera um trabalho diferente, uma dissertação. Então, a prova mais diferente, digamos assim, é sem dúvida a prova escrita. A prova escrita ela diverge bem da prova de testes e da prova oral. Então você pode estar tendo que fazer uma prova escrita neste mês, né, e logo no mês seguinte você ter que fazer uma prova oral. Os estudos não são totalmente diferentes e nem perdidos e nenhum prejudica o outro, não. Mas eu sempre recomendo você focar mais naquela prova que vai ser a mais próxima. Então, se daqui 20 dias eu vou ter uma prova escrita, eu vou me concentrar em responder bom dia, pessoal, bom dia. Eu vou concentrar em me responder, digamos assim, estudar, digamos assim, aquilo que vai cair naquela prova, ou o perfil daquela prova. Então, vou repetindo, se daqui 20 dias eu vou ter uma prova escrita, eu vou fazer dissertações, vou revisar dissertações, né? Aliás, eu diria revisar dissertações já feitas, resumos feitos. E vou fazer peças. Sim, vou treinar a feitura de peças, inclusive com as especificidades daquele estado. Sim, porque no final você vai ter às vezes menções a determinadas verbas, valores, repasses, tributos. Então eu já vou treinar a memorização de quando eu fizer a prova daquele estado, eu tenho que mencionar a verba tal, a verba tal, a verba tal, este ou aquele detalhe. Então eu vou focar, sim, naquela prova mais próxima. Passada aquela prova, se eu tiver aí depois uma prova de primeira fase, um outro estado, volto a privilegiar a memorização. Então não é uma coisa tão difícil, gera um certo desconforto, porque cria aquela pressão psicológica de você ter provas diferentes com datas próximas. Mas não é difícil. Não é difícil desde que você tome esse cuidado, desde que você se organize e utilize essas estratégias. Sempre focar mais na prova mais próxima, né, o estudo típico daquela prova mais próxima, e com atenção às diferenças. Para memorizar essas diferenças, você pode, como eu já falei, fazer ali um áudio, né, ou vários áudios, gravações dessas diferenças, e assim, em momentos que você não pode ler, como, por exemplo, quando está dirigindo, passeando com o cachorro, caminhando, andando de bicicleta, na cama esperando o sono chegar, enfim. Em qualquer momento, tá lavando louça, tá cozinhando, tá arrumando a casa, tá fazendo não sei o quê.
Vamos lá, em vez de ficar no Spotify ouvindo aí uma música qualquer que é boa, que é gostoso ouvir música, mas você ouve depois de aprovado, você está ali ouvindo, porque a repetição, a revisão, tem um poder muito grande de memorizar, de você saber aquilo. Não tem aquela música chiclete que você fica cantando aí até sem querer, etc e tal? Ótimo. Então dá uma chicletada aí nas diferenças das normas do Estado, que você vai ver que você vai estar com aquilo na memória, apto a fazer uma boa prova. Então, seriam essas as explicações que eu teria para fazer, né, para passar para vocês. E com essas técnicas, com essas observações, eu acho que fica mais fácil o caminho de quem presta concurso em vários estados ao mesmo tempo e aumenta as chances de aprovação, tá bom? Então é isso aí. Um abraço a todos vocês que viram ao vivo. Sugiro quem chegou mais tarde, e várias pessoas aqui não assistiram desde o começo, que dê uma conferidinha depois gravado, pelo menos na parte que perdeu. Não vou dizer que precisa assistir tudo de novo, mas pelo menos a parte que perdeu. E se você achou isso que eu falei útil, válido, se fez sentido para você, eu acho que é o caso de você pegar e recomendar isso para pessoas amigas, para pessoas que estejam estudando junto de você, enfim, para parceiros e colegas de estudo, tá bom? Um grande abraço a todos e já vai dar agora quase meia horinha, a gente vai encerrando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau, Jussara.